Estamos de volta com Cidade Alerta Sergipe. Agora sim, vamos às atualizações do caso da geladeira. São 6 horas e 58 minutos. Presta atenção, gente, porque tem muito desdobramento. O corpo do jornalista, advogado e escritor gaúcho Celson Adão Portela foi liberado hoje pelo Instituto Médico Legal de Sergipe e transportado para o Rio Grande do Sul, viu, seu Joel? A pedido da família. O resultado do final, do laudo, que aponta a causa da morte do jornalista, ainda não saiu. De acordo com o IML, o prazo é de até 15 dias para dizer qual a causa da morte do Celson Adão Portela. Lembrando para vocês que uma cirurgia realizada no joelho esquerdo de Celson em 2009 foi determinante para a identificação do corpo. O médico ortopedista que operou a vítima assistiu aos telejornais em que nós pedíamos para que quem tivesse conhecido ele, quem tivesse sido médico dele, fornecesse exames para a perícia no IML. E assim esse ortopedista fez. Além disso, testes e análises foram realizados no corpo, foram realizadas análises no corpo, na mala e também na geladeira. Retomando, no dia 20 de setembro, era lá onde tudo aconteceu, no bairro Suíça, aqui em Aracaju, uma ordem de despejo. Quando esse oficial de justiça tenta entrar nesse apartamento, é impedido por uma mulher, a pessoa que morava nesse imóvel há cerca de 12 anos, a Lídia dos Santos, impediu a entrada desse oficial de justiça, que chamou o síndico, chamou o zelador e chamou a polícia para dar suporte. Quando eles conseguiram entrar na casa, Lídia estava caída, tinha tentado ali tirar a própria vida num ato de desespero. Em seguida, uma criança de 4 anos foi encontrada neste local, brincando no celular. Isso aconteceu no dia 20 de setembro. Logo em seguida, o inquérito policial foi finalizado. A polícia descartou homicídio e indiciou Lídia por ocultação de cadáver e maus tratos contra a filha de 4 anos. Uma fissura na testa de Celson Portela pode indicar uma queda que poderia ter sido a causa da morte, nada confirmado ainda pelo IML. O inquérito foi encaminhado para o Ministério Público, que pode pedir uma nova investigação do caso. Eu vou trocar de câmera só para relembrar para vocês aqui em relação ao dinheiro, em relação ao que aconteceu com auxílio e benefício que Celson Adão Portela teria. Então eu começo explicando para vocês que ele era aposentado sim, isso foi negado no primeiro momento por Lídia. Lídia disse que ele não era aposentado, nós pesquisamos e a polícia nos confirmou também que ele era de fato aposentado e recebeu dinheiro até 2019. Mas a pergunta ainda permanece. Esse dinheiro foi depositado, mas foi sacado? Quem sacou essa aposentadoria até 2019? Mas essa pessoa que sabia a suspensão da aposentadoria em 2019 podia estar muito atenta, porque logo em 2020 foi solicitado auxílio emergencial. Lembram que na pandemia teve o auxílio emergencial ali de R$600? Pois pasmem, foi depositado 2020 e 2021. Aqui no portal da transparência a gente tem acesso aos detalhes de como foi feito esse depósito do auxílio emergencial. O total depositado em nome de Celson Adão Portela foi o valor de R$5.250,
Quando a gente vai para outra tela, meu diretor Leonardo Dias, a gente consegue trazer para quem está em casa os detalhes dos depósitos e dos meses. E aqui a gente vê valores entre R$150, 300, R$600 depositados entre os anos de 2020 e 2021, somando mais de R$5.000. Ainda não nos foi informado quem usou o nome de Celso Adão Portela para poder solicitar esse auxílio emergencial. Não sabemos também quem teria sacado este valor. Lembrando para vocês, o corpo, de acordo com Lídia dos Santos, que era ex-companheira de Celso Adão Portela, ela confessou que o corpo estava há 7 anos dentro da mala e na geladeira. De acordo com ela, ela se deparou com o corpo quando chegou em casa e ficou com medo de ser ali responsabilizada, de acordo com ela, e por isso ela guardou esse cadáver. Não cometeu o crime de homicídio, de acordo com ela, mas confessa o crime de ocultação de cadáver. Lembrando que, em relação à criança de 4 anos, Lídia, no primeiro momento, informou que o pai seria um homem que mora no Canadá, que foi companheiro dela. Com exclusividade, eu falei com este homem, ele confirmou que conhecia Lídia, que teve uma relação com ela, porém ele não é o pai. Ele mostrou pra gente aqui o exame de DNA negativo. Ele veio para o Brasil, ele ainda mora no Canadá, veio para o Brasil, fez exame de DNA que deu negativo. Ainda existe essa pergunta: quem é o pai da filha de Lídia? Lídia teve essa filha há apenas 4 anos, Celso morreu há 7 anos. Vamos fazer o seguinte agora, eu vou chamar a reportagem de Selma Souza, que hoje à tarde esteve com o diretor do IML, o Vitor Barros, que nos explicou detalhes dessa liberação do corpo de Celso Adão Portela hoje. Vamos conferir. Os restos mortais de Celso Adão Portela foi liberado por volta de 2h30 da tarde desta segunda-feira. Após uma série de análises realizadas pelo IML, a urna seguiu para o funeral na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Todas as análises que a gente precisava fazer na alçada e os materiais que a gente precisava coletar já foram analisados e coletados. Encaminhamos para os órgãos que vão realizar essas análises complementares. A gente aguardou que esses órgãos nos dessem um parecer positivo em relação à coleta, então eles já estão na fase final de análises, então a gente achou por bem, já que não tinha mais necessidade de manter esse corpo aqui, a gente liberar para sepultamento. Segundo as investigações, o corpo de Celso não foi esquartejado. Estava dentro da mala em posição fetal. Devido ao estado avançado de decomposição, o corpo estava semi-esqueletado, o que dificultou as investigações. Como o corpo já está em um estado de putrefação muito avançado, a gente tem apenas indícios. A gente pode ser e como também pode não ser. É essa análise complementar que falta a gente receber esse resultado para que a gente possa afirmar com categoria se de fato houve uma pancada na cabeça, se essa pancada foi acidental ou se foi homicida ou se não houve. Isso a gente vai tá aguardando agora esse resultado. Uma das principais linhas de investigação da polícia é de que Lídia possa ter utilizado formol para a conservação do corpo e para tentar diminuir o odor. Esse corpo ele foi um paradigma aqui no IML de Sergipe. A gente se deparou com muitas perguntas nesse caso, então identificação, causa da morte, tempo de morte, dinâmica da morte, e com muito pouco vestígio para analisar, visto que a gente tem basicamente uma ossada. Então são muitas perguntas para pouco vestígio. A geladeira e a mala onde o corpo de Celso foi encontrado também foram analisadas. Passaram por análise, a gente já, isso vai constar no laudo, a geladeira, quando a gente recebeu, nós colocamos um termômetro interno, isso foi divulgado. E durante o período que foi analisado, ela apenas registrava a temperatura ambiente. Então, ela não estava funcionando quando a gente recebeu, mas a gente também não tem como precisar nesse momento ainda se ela funcionou por um tempo e parou, ou se ela nunca funcionou. Alguns exames ainda faltam restantes para a gente poder fechar esse raciocínio.
O caso aconteceu após uma ordem de despejo e uma tentativa de suicídio no último dia 20 de setembro deste ano. Desde então, a polícia realiza um trabalho de investigação para entender as causas e como tudo aconteceu. Celso era advogado, jornalista, escritor e radialista. E se estivesse vivo, teria 80 anos. O laudo final sobre a causa da morte deve ser finalizado em até 15 dias. A gente acredita que num prazo assim, de 10 a 15 dias a gente vai estar divulgando esse laudo que vai concluir toda a perícia que foi realizada. Reforçando a informação já repassada pelo Vitor Barros, diretor do IML, o corpo não sofreu cortes, não teve qualquer tipo de esquartejamento e foi colocado, de fato, em posição fetal dentro da mala que ficou na geladeira durante 7 anos, de acordo com a Lídia dos Santos. Mudando de